Levítico, capítulo 6, do verso 8 ao verso 13. A palavra de Deus diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá as suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém. Obrigado, Pai, pela palavra que o Senhor deixou para nós. Palavra que nos traz instrução, palavra que é alimento para a nossa vida, Pai. E nós precisamos dela para nos manter de pé. É a Tua palavra que nos sustenta, Senhor, porque ela dá a direção precisa para nós. Ela não nos deixa errar nem ser enganados, Senhor. Por isso, o que queremos esta noite é ouvir a Tua voz. Não queremos as doutrinas humanas, nem as filosofias, porque muitas vezes elas podem nos enganar. Mas a Tua palavra não traz engano. Tua palavra traz convicção, traz direção, traz verdade. E ela mesma diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso, Deus nos liberta essa noite de todo engano, de todo erro, e nos chama para junto de Ti, Pai, para ouvirmos a Tua voz nesse lugar. E eu quero que o Senhor use a minha vida, eu te peço isso, Pai, entregando-me nas Tuas mãos, clamando pela unção, pelo poder do Espírito Santo, para que eu possa ministrar segundo a Tua vontade. Assim oro com eles, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, nós falamos muitas vezes à igreja a respeito do Antigo Testamento, e como devemos ler e interpretar o Antigo Testamento. Nós sabemos que o Antigo Testamento tem a sua validade para os dias de hoje. Ao contrário de alguns que imaginam que não podemos mais tirar nada dele, porque estamos no tempo da graça, no tempo do Novo Testamento, isso não é verdade. A própria palavra de Deus nos garante que não. O apóstolo Paulo, quando escrevia a Timóteo, ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino. E quando ele escreveu isso, ainda não existia o Novo Testamento. Então ele estava se referindo como Escritura ao Antigo Testamento. E ele está atestando que todo ele é útil para o nosso ensino. O problema está que alguns fazem doutrinas completamente absurdas a respeito do Antigo Testamento. É também no Antigo Testamento que se encontram bases para tantas heresias que a igreja moderna hoje tem apregoado, não é? Tantos absurdos que nós temos visto, normalmente são também retirados do Antigo Testamento. Mas, independente do erro alheio, nós que conhecemos a verdade, precisamos cada vez mais buscar na palavra de Deus conteúdo para a nossa vida. E se ela diz que toda a Bíblia, toda a Escritura é inspirada, nós temos que crer nisso e aprender a entender o que Deus quer falar conosco. É claro que hoje não praticamos mais alguns dos rituais que são descritos aqui no Antigo Testamento. Mas nenhum deles está aqui por acaso. Toda a Escritura é inspirada. Então também tudo aquilo que Deus determinou tinha uma razão de ser. Foi inspirado por Deus para mostrar uma verdade. A palavra revela a verdade. Então a razão de ser é o que nós precisamos entender. Não propriamente o comportamento em si, o ritual em si, mas a razão por trás dele. Ou seja, como eu sempre digo à igreja, os princípios que o Senhor adotou, porque esses princípios, esses sim, são eternos e vão valer por toda a eternidade
porque a palavra de Deus vale para sempre. Então, olhando para no Antigo Testamento, há muitos princípios de Deus que nós podemos aprender. E aqui nesse texto, a gente vê um ritual, uma cerimônia, que certamente não mais praticamos. Mas o princípio por trás dela ainda está bem vivo, queridos, para todos nós aqui. Então é importante olhar para esse texto e entender o que Deus queria passar para o povo. Não apenas no ritual, mas no que está por trás do que o Senhor está dizendo aqui. E ao olhar para o texto, eu percebo Deus fazendo para nós aqui, igreja, alguns desafios, irmãos. Desafios. O Senhor nos desafia a tomar uma atitude. O Senhor nos desafia a assumir um compromisso. No texto citado aqui, nós vemos os sacerdotes com a incumbência de cuidar do altar do sacrifício, o altar onde era oferecido o holocausto. Os sacerdotes são incumbidos, Arão e seus filhos. Deus fala a Moisés e diz para ele, olha, fale com Arão e seus filhos, ou seja, os sacerdotes, que eles têm uma função, que eles têm um dever, eles precisam fazer algo, eles precisam cuidar do altar. Eles precisam manter o fogo deste altar continuamente queimando. E aí é nisto que eu queria falar com os irmãos, queridos, porque nós precisamos hoje também, como esse princípio adiantado por Deus aqui, manter também o nosso fogo aceso, queridos. Veja, nós precisamos manter o fogo. Mas de que fogo eu estou falando? Veja agora a analogia desse texto conosco. Hoje, quem são os sacerdotes, irmãos? Somos nós. Naquele tempo, Deus levantava um ou outro para ser profeta. Deus levantava um ou outro para a função sacerdotal. Mas agora, no tempo da graça, a graça foi derramada sobre toda a igreja, queridos. O Espírito foi derramado sobre toda a igreja. Então, todo crente é ungido do Senhor. Todo crente recebeu a incumbência de profetizar. Todo crente recebeu a incumbência de ser um sacerdote, de levar pessoas a Deus. Todo crente recebeu esta missão do Senhor. E o apóstolo Pedro diz isto textualmente na sua epístola. Quando ele, se referindo à igreja, ele chama a igreja de nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, e fala mais, sacerdócio real, dizendo que toda a igreja tem um sacerdócio, ou seja, cada um dos crentes em Jesus recebeu a incumbência de ser um sacerdote. Cada um de nós é um profeta, não mais um ou outro, mas toda a igreja, a nação santa. Assim Pedro se refere à igreja. O povo de propriedade de Deus e o povo que é um sacerdócio real. Então nós somos sacerdotes. Se o princípio de Deus aqui no Antigo Testamento, deste texto, se aplicava aos sacerdotes, se eu quero trazer para os nossos dias, hoje se aplica a quem? Se aplica a nós, os sacerdotes atuais, os sacerdotes do tempo moderno, não é? E a função do sacerdote naquele tempo de manter esse fogo aceso, hoje essa função foi atribuída aos sacerdotes de hoje. Manter também o fogo aceso. Mas que fogo é esse? Amados, todo crente recebeu o Espírito Santo de Deus. Todo crente recebeu esse fogo do Senhor. E nós precisamos manter essa chama acesa. Foi o Espírito Santo que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e desta forma operou a conversão nos nossos corações, de maneira a nos iluminar. Essa chama que hoje está brilhando dentro de nós foi a operação do Espírito Santo. Veja, não foi você que pela sua cabeça resolveu acreditar no Evangelho. Foi o Espírito Santo que te convenceu. E ao te convencer também te iluminou, porque é fogo que consome, que ilumina, que traz luz para o meio das trevas. E isso tudo se operou na vida de cada crente verdadeiro, queridos. Então hoje, nós temos a função de manter esse fogo aceso, manter essa chama ardendo nos nossos corações, realimentando estas coisas que Deus operou em nós. Veja, eu não estou falando de manter a salvação, porque não é isso que a Bíblia diz, mas de manter
o fogo, manter a animação, entende? Manter a disposição, manter o entusiasmo. É isto que simbolicamente hoje representa o trabalho do sacerdote de manter esse fogo sempre queimando. Veja, o versículo 12 diz: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele, quando, irmãos? Cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto. Veja, o trabalho do sacerdote não era para um dia. O trabalho do sacerdote era para todo dia. Cada manhã ele tinha que ir lá e fazer a mesma coisa. É o que a gente chama de rotina, não é? E engraçado que hoje em dia nós não gostamos de rotina. Já viu como nós às vezes apresentamos uma certa ojeriza a essa palavra? Tudo que é rotineiro parece que é ruim. E não é isso não, irmãos. Eu sou casado com a minha mulher há 26 anos. É uma rotina maravilhosa que a gente tem. Sabia disso? Nem tudo que é rotineiro é ruim. Eu estou muito satisfeito com essa rotina e não quero outra. Agora, o pessoal que tem muito problema com rotina, talvez ande querendo outras mulheres, outras coisas, né? Não sei, eu fico meio preocupado com isso. Porque a rotina é boa. Ainda mais quando é uma coisa boa que Deus nos deu para fazer. Amém? A rotina do sacerdote, uma rotina boa. Toda manhã ele tinha que levantar-se e colocar em ordem o altar. Toda manhã ele tinha que levantar e verificar a chama e continuar realimentando aquela chama, porque o fogo não poderia se apagar daquele altar. Esse era o trabalho, e esse trabalho eu creio que hoje Deus também está compartilhando conosco, irmãos. O trabalho de hoje é levantar a cada dia para ser um crente melhor. Amém? Levantar a cada dia com um ânimo novo, de continuar sendo uma bênção na presença de Deus. Sabe qual é o problema de muitos de nós? São essas frases feitas, ou esses conceitos prontos, que a gente acaba absorvendo. Como eu disse, a rotina é ruim. E a gente começa a ter raiva da rotina. A gente tem que agradecer a Deus pela rotina, irmão. Amém? Vai todo dia para o trabalho, dê glória a Deus, né? E tem gente que gostaria de ter um trabalho e não tem, não é verdade? Então dê glória a Deus porque você tem a sua rotina, né? Não, então jogue fora esses conceitos, pare de importar essas ideias. Mas nós precisamos pensar sobre isso. Temos que fazer o que Deus requer de nós. E temos que entender que essa rotina é boa, essa função é nossa. Manter a chama acesa, manter em ordem o holocausto, manter em ordem o altar do Senhor. Nós temos que fazer isso. Então a gente precisa encarar esta responsabilidade. E essa responsabilidade é nossa. Eu não posso atribuir a minha responsabilidade a outro. No texto aqui, Deus diz a Moisés: fala a Arão e seus filhos. Eles têm que fazer isto. Arão e seus filhos não podiam dizer assim: não, hoje eu não estou afim. Hoje eu vou passar isso para outro. Não. Deus mandou você e é você que tem que fazer. Hoje quem são Arão e seus filhos, irmãos? Somos nós, os sacerdotes do Senhor. Então essa função de manter o fogo, de cuidar do altar, de manter em ordem as coisas, é nossa. Mas nós queremos nos envolver com esse trabalho? Essa é a grande questão. A responsabilidade, eu disse, é nossa. Não posso atribuir a outro, não posso delegar para outro. Sou eu que preciso fazer. Sou eu que tenho que cuidar do meu altar, do altar que Deus me deu para cuidar. Eu é que preciso fazer isso. Mas veja como é difícil para muitas pessoas guardar, cultivar, manter em ordem as coisas. Parece que nós estamos acostumados a ter as coisas, mas logo perdê-las por falta de cuidado, por falta de empenho e falta de zelo. É muito comum que isso aconteça, irmãos. Então, Deus está requerendo dos sacerdotes este trabalho, botar em ordem a sua casa e manter acesa a sua chama. Parece que nós nos acostumamos, como eu ia dizendo, que certas coisas são normais. Você quer ver uma frase que ficou normal no nosso meio? É que com o passar dos anos,
a gente esfria como crente. Parece que isso já virou uma desculpa, não é? A gente parece que se acostuma em esfriar, se acostuma em perder o primeiro amor. Ainda cita a Bíblia, mas Jesus não disse isso para aquela igreja lá, mas ele disse repreendendo, né, irmãos? Ele não disse achando bom, que bom que vocês perderam o primeiro amor. Ele disse, eu tenho contra vocês isto. Isto é algo que pesa contra vocês. Não é algo que eu aceito como normal. Mas parece que nós vamos aceitando como normal o fato de depois de alguns anos na igreja, de alguns anos de rotina, porque veja, é uma rotina, né, o nosso culto. Já viu como o nosso culto é uma rotina? E eu que sou um cara sistemático, então, né, você deve ficar irritado com a minha rotina. Porque eu falo do mesmo jeito, eu faço as ofertas da mesma forma, né, eu digo as mesmas palavras, né? É rotina. Aí você diz, não aguento mais isso, né? Todo culto começa com louvor, depois tem oferta, depois tem pregação, depois tem oração, aí depois tem bênção apostólica, aí tem cantina. É uma rotina isso aqui, não é? E parece que a gente vai, então, por causa disso, se justificando, dizendo, estou um pouco desanimado, não tem nenhuma novidade, não é? Eu não vejo nada novo, e essa busca do novo para alimentar o tal suposto primeiro amor, é que faz muita gente descambar para as seitas, para as heresias. Por quê? Porque eu quero algo novo, mesmo que seja veneno, entende? Maná todo dia eu não gosto, eu prefiro um veneninho, porque tem um gostinho diferente. Realmente tem um gostinho diferente, né? É uma surpresa tomar um veneninho, mas ele mata você. O único problema é esse. Ele pode te dar um prazer na hora de sentir um novo gosto na sua boca, mas no final ele te destrói. Então parece que nós nos acostumamos com a ideia de que podemos esfriar, de que podemos ao longo dos anos nos cansar da igreja, nos cansar da rotina, né? Nos cansar de ser espirituais e nos acostumarmos ao mundanismo, ao esfriamento da nossa fé, a falta de fervor pessoal, a falta de contato com Deus, de oração, de presença na igreja, de comunhão com os irmãos. É normal. E é uma realidade, irmãos. Infelizmente é. Quando nós formos perguntar a cada um dos irmãos individualmente, dizer, você hoje é tanto quanto você era quando logo se converteu? A maioria, irmãos, vai dizer que não. Não, quando eu me converti, eu vinha mais à igreja. Quando eu me converti, eu gostava mais de louvar. Quando eu me converti, eu amava mais as pregações. Agora eu já começo a achar você muito chato, pastor. Não é assim? Eu era assim, irmãos. Quando eu me converti, o pastor dizia qualquer coisa, eu chorava. Eu não sei nem o que ele estava falando, mas eu chorava. Porque é aquela coisa, né? aquela emoção. Mas eu não perdi essa emoção ainda não. Amém? E não quero perdê-la. E é obrigação minha mantê-la. É isso que eu queria compartilhar contigo. A obrigação de manter é nossa. Deus te deu, veja, o Evangelho é comparado a uma pérola de grande valor. E o que você faz com essa pérola ao longo dos tempos? Você deixa ela descascar? Você deixa ela ficar suja? Você não cuida dela? Ora, se ela tem tanto valor assim, você deveria se esmerar o máximo por cuidar dela. E a tendência é que a gente melhorasse com o passar dos anos e não piorasse, queridos. Porque veja, hoje, depois de 10 anos, 15 anos de evangelho, você devia ser muito melhor. Porque quando você se converteu, você não conhecia quase nada, você conhecia só o essencial para se converter. Mas agora você conhece muito mais, você tem muito mais experiência com Deus. Então, seria exatamente o contrário. Nós teríamos que ser agora muito melhores. E é isso que a Bíblia diz, a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais. Então a expectativa de Deus é que eu e você venhamos a melhorar cada dia. O único problema é que às vezes nós atribuímos a Deus, ou atribuímos a outras pessoas, ou às circunstâncias, o nosso esfriamento. E aí que nós erramos, porque ao invés de assumir a responsabilidade, eu passo para o outro a responsabilidade. Repito, quem é o sacerdote hoje? Diga, sou eu. Sou eu, fala para mim. Eu sou o sacerdote. E quem que tem que fazer isso? Sou eu. Quem que tem que manter a chama? Sou eu. Quem que tem que manter o amor? Sou eu.
Eu não posso atribuir aos outros, eu não posso atribuir às circunstâncias. Eu esfriei porque a minha vida ficou difícil, porque eu perdi o emprego, perdi o marido, perdi casa, perdi pronto. Não, é você que tem que manter acesa a sua chama. Eu não posso atribuir aos irmãos. Por que você esfriou? Porque os irmãos da igreja lá são muito chatos, são implicantes, tem gente fofoqueira. É você o responsável. Ou então atribui ao pastor. O pastor é o costa quente, né? O costa larga da história, né? Tudo é culpa do pastor. Por que você esfriou? Porque o pastor outro dia pregou uma coisa que eu não gostei, sabe? Bateu assim no meu coração. Aí, eu acho que ele falou para mim aquilo, olha, me deu uma tristeza, aí eu esfriei. Pelo amor de Deus. É você o sacerdote, não sou eu. É você que tem que cuidar do seu altar. Foi você que na manhã seguinte ao que eu falei qualquer coisa, não alimentou de novo a lenha. Não botou de novo a lenha para manter a chama acesa. A cada manhã o sacerdote cabia a ele manter a lenha sempre queimando. Então não adianta botar a culpa no outro. A culpa é nossa, irmãos. E Deus deixa isso bem claro na palavra. E há alguns exemplos que eu quero compartilhar contigo, além desse que nós já vimos, de que é nosso dever. Veja, nesse que nós vimos, eu falo do sacrifício do holocausto, que era o principal dos sacrifícios do Antigo Testamento, em que a oferta era completamente queimada, completamente consumida ali. É a oferta total, né? E Jesus, ele foi o nosso holocausto. Nós dizemos que Jesus se ofereceu totalmente por nós. Ele deu todo o seu sangue por nós. Ele é o nosso holocausto. O sacrifício ele fez, agora nós precisamos manter aceso isso dentro de nós. Aquilo que Jesus fez precisa continuar aceso em nós. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, vamos ler o versículo 10. Carta aos Hebreus, capítulo número 13, verso 10. Diz assim: possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Diz a Bíblia que nós, crentes, também possuímos um altar. E nós temos que cuidar desse altar, irmãos. Então eu preciso manter o fogo aceso para lembrar sempre desse sacrifício. Interessante, porque Jesus instituiu a ceia? Ele disse, façam isso em memória de mim. Porque ele sabe que a gente tem uma tendência a esquecer danada, irmãos. A gente esquece muito rápido, principalmente os benefícios, né? O mal que nos faz, a gente lembra a vida toda. Mas os benefícios, a gente tem uma tendência a esquecer. E Jesus disse, lembrem de mim. Eu preciso manter o fogo aceso, porque eu tenho que lembrar do sacrifício, do holocausto de Jesus pela minha vida. E é isso que tem que me animar a continuar sendo um crente fiel. Amém? Não as circunstâncias, não os problemas que querem me desanimar, mas a lembrança do que Jesus fez por mim é que me faz levantar e superar. É que me faz me animar. Como Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci. Qual o motivo do meu ânimo? É a minha força? Não, é a vitória de Jesus. Eu sou animado porque Jesus venceu. E como que Jesus venceu? Se dando, se entregando, em sacrifício, em holocausto. Então eu mantenho essa chama para que eu lembre, para que isso fique vivo no meu coração, que Jesus morreu por mim. E eu não tenho direito de desanimar, eu não tenho direito de esfriar, eu preciso cuidar do meu altar. Eu tenho um altar e eu preciso cuidar dele, o sacerdote sou eu, não é ninguém. Um outro exemplo que eu quero compartilhar está em Êxodo, abra comigo Êxodo 27. Êxodo capítulo 27. Há uma outra função sacerdotal que se estende a nós aqui também. Versículo 20 e versículo 21. Êxodo 27, 20 e 21 diz assim: ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido. Para o quê, irmãos? Para o candelabro. Para que haja lâmpada acesa por quanto tempo? Continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho. Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã. Perante o Senhor, estatuto perpétuo será este, a favor dos filhos de Israel, pelas suas gerações. Mais uma função de Arão e seus filhos, os sacerdotes. Manter o candelabro aceso. O azeite precisava ser alimentado continuamente
naquele candelabro, porque ele é o combustível para manter aquela chama acesa. O candelabro serve para quê, gente? Para iluminar, não é? E se ele se apagar, ele não serve, né? Então ele precisa estar continuamente aceso. Haja lâmpada acesa continuamente. E mais uma vez, versículo 21 diz: conservarão em ordem. Colocar as coisas em ordem. Parece que essa é a dificuldade de muita gente, né, irmãos? Há pessoas que têm uma vida bagunçada, gente, que eu fico até com coceira de ver. Porque a nossa vida tem que ser ordeira. Deus nos manda colocar as coisas em ordem. Já viu que o nosso Deus é ordeiro, irmãos? Você acha que o nosso Deus é ordeiro ou é bagunceiro? Deus fez tudo direitinho. Deus ordenou tudo com a sua boca. Haja luz e houve luz. Botou cada coisa no seu lugar. Criou você bonitinho do jeito que você é. Tudo ordenadinho. Deus é ordeiro, gente. Deus não é bagunceiro. Então eu não posso ser um bagunceiro. Eu tenho que botar em ordem a minha casa. Eu tenho que botar em ordem a minha vida. Eu tenho que colocar as coisas. Será que eu vou deixar isso só para quando eu souber que vou morrer? Com Ezequias foi assim, né? Põe em ordem a tua casa, você vai morrer. Aí ficou doido, né? Será que é assim? Só quando eu souber que vou morrer que eu vou botar as coisas em ordem? Não é melhor ter as coisas sempre em ordem para você poder morrer a qualquer hora? Morrer a qualquer hora ninguém gostou, né? Mas é melhor ter as coisas sempre em ordem, irmãos. E botar as coisas em ordem é função do sacerdote. Mantém em ordem, mantém aceso. Continuar fazendo com que isso fique aceso. Por quê? O fogo desse castiçal que precisava continuar ali aceso é o fogo do Espírito, queridos. Veja, o símbolo aqui é o azeite, azeite puro. Azeite é um símbolo do Espírito Santo na Bíblia Sagrada. Veja, o combustível dessa chama é o azeite, é o Espírito que já nos foi dado. Já foi dado. Mas a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo. Entende? Ele foi dado, mas você pode entristecê-lo. Você pode fazer ele murchar, não é? Então, o Senhor está dizendo: mantenha esse espírito ativo, né? Mantenha essa chama acesa, para que isso fique sempre brilhando na sua vida, sempre ali conservado. Abra comigo a Bíblia em Mateus capítulo 5, vamos ler? Evangelho segundo Mateus capítulo 5, lá no Sermão do Monte, Jesus fala assim, versículo 14 até o versículo 16, Mateus 5. Vós sois o que, irmãos? A luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Veja, Jesus disse: vocês são a luz. Mas se a sua luz apagar, irmão, se o seu candelabro apagar, se o seu castiçal apagar, você vai iluminar alguma coisa? Você continuará sendo a luz do mundo. Então você tem que manter isso aceso. Veja, nós não temos luz própria. A luz é gerada em nós pelo azeite que entra em combustão. Entende? Nós não temos luz. Quando Jesus diz: vocês são a luz, é porque Ele investiu essa luz em nós. Mas agora eu preciso não entristecer o Espírito e manter essa luz acesa continuamente. Luz para iluminar as trevas. As trevas nos cercam, irmãos, mas quando a luz chega, as trevas vão embora. Abra em Filipenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo número 2, versículo 14 e versículo 15. Veja o que diz: fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos tornei irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Veja, o que nos faz resplandecer são as nossas atitudes. Veja, eu não entristeço o Espírito Santo quando eu faço as coisas sem murmuração, sem contenda, quando eu me torno irrepreensível, sincero, inculpável, no meio dessa geração. Ou seja, é no meio das trevas
que a nossa luz se evidencia, porque ela se faz ainda mais brilhante quando está tudo escuro ao nosso redor. Você já viu o céu à noite, quando você está num lugar escuro, como as estrelas brilham muito mais? É ou não é? As estrelas brilham muito mais. E é no meio das trevas que nós vamos brilhar muito mais. Isto, se o nosso castiçal estiver em ordem. Se nós fizermos o nosso trabalho de sacerdotes. Volta lá comigo no Antigo Testamento e vamos ler Êxodo ainda, agora no capítulo número 30. Êxodo capítulo 30. Vamos ler versículo 1 e versículo 7 ao 9. Diz assim: farás também um altar para queimares nele o que, irmãos? O incenso, de madeira de acácia o fará. Agora verso 7. Arão queimará sobre ele um incenso aromático cada manhã, quando preparar as lâmpadas o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso por quanto tempo? Contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocaustos, nem oferta de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre eles. Veja, mais uma vez, Arão está com a incumbência de agora queimar e manter queimando o incenso. E diz aqui que a cada manhã, versículo 7, ele teria que manter aquele incenso queimando. Mais um trabalho diário, cotidiano do sacerdote, manter o incenso queimando. Aí você diria, o que você está querendo dizer com isso, pastor? Vamos virar zen agora? Vamos ir naquelas lojas, né, Mundo Verde, comprar aqueles palitinhos de incenso, né? Vamos botar pela casa, ficar, é isso? Não, não é isso, não, irmãos. Não é desse incenso que eu estou falando, não. Esse incenso aqui é bem diferente, como eu disse, é um símbolo. Deus estava apontando para um princípio, e este aqui é explicado na própria Bíblia. Abra sua Bíblia em Apocalipse 5:8, lá no final da Bíblia, você já sabe, né? Apocalipse capítulo 5, versículo 8, diz para nós claramente o que é este incenso. Diz assim: quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de quê? Que são o quê? As orações dos santos. As nossas orações, simbolicamente, são este incenso, que sobem com aroma agradável ao Senhor. O que agrada a Deus não são os nossos sacrifícios, mas o fato de crermos nele. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E só ora quem tem fé, irmãos. Então a nossa oração sobe como incenso, e isso é que agrada ao Senhor. Então o incenso, simbolicamente, são as orações de cada um de nós. E quando o Senhor diz que era a função do sacerdote manter esse incenso queimando, trazendo para os dias atuais, eu digo, é função sua, manter a sua oração em dia. Amém? A sua oração é o seu incenso. Mas será que você ainda ora? Será que você, durante o dia, ainda consegue um tempinho na sua agenda para falar com Deus? Ou você é aquele crente 6 horas? 6 horas por mim aí, irmão. É assim, né? Ora por mim, estou precisando, estou com um problema. Faz a oração aí por mim. Pastor, faz uma oração forte. Minha oração forte só se for na bolacha, né, com você. Essa é a única oração forte que eu conheço, a oração dando bolacha na pessoa, né? Porque não existe oração forte. Isso é o maior engano que pode existir, é isso, oração forte. Forte é Deus. Oração é falar com Ele. Você vai falar forte com Deus? Que é isso, rapaz? Deus é que fala forte com a gente, não é a gente fala forte com Deus, não. Então veja que as coisas estão tudo mudadas no meio evangélico, né? Mas é a função de quem manter essa oração? É sua. Não é você o sacerdote? Então a função é sua. Mas vê como a gente atribui aos outros? O pastor não orou por mim, por isso que a minha vida não deu certo. O irmão não orou por mim. Não sei quem não orou por mim. Você vem na reunião de oração? Você vem? Você ora? Você fala com Deus? Você alimenta? Não. Então você quer atribuir para outro a função que é sua. E essa oração, ela não pode parar. O incenso tinha que todo dia ser queimado. E isso era continuamente.
E fazia parte da rotina do sacerdote. Olha a rotina da gente aí, gente. Manter o fogo aceso, manter aceso o incenso, manter a luz brilhando, né? Fazendo coisas boas diante dos homens, manter a nossa vida de fé. Tudo isso é função nossa, manter as orações. É a rotina. Você quer novidade? Não é todo dia isso, é a mesma coisa. Todo dia você tem que ser bom, todo dia você tem que ser crente fervoroso, todo dia você tem que orar, todo dia tem que ler a Bíblia, todo dia tem que ouvir a palavra de Deus, todo dia tem que falar com o Senhor. É rotina. Você quer coisa diferente? Vai para macumba, então, cada hora é uma coisa diferente, ou não é? Mas não, com Deus é uma rotina mesmo. Toda manhã tem que fazer a mesma coisa, queridos. E assim Deus instituiu. E o fogo do Espírito é que move as orações. Assim como o incenso precisava queimar, quem move as orações nossas é o fogo do Espírito. Sabe por quê? Lá em Romanos 8, 26, a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Então você não ora porque você sabe orar. Nós não sabemos. Se a Bíblia diz que a gente não sabe mesmo. Amém? Mas o Espírito Santo, diz o mesmo versículo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então é Ele que mantém essa oração. Não é só eu, não é um exercício de vontade, não é um exercício de espiritualidade, como alguém, não, vou para a campanha de oração, para a corrente forte de oração. Eu penso no Popeye, né, quando eu escuto isso. Uau, forte, né? Porque, não é isso, queridos. É orar. Você não sabe orar, mas o Espírito Santo ora por você. Entende? Você tem que ter contato com o Espírito Santo. Por isso, o fogo do holocausto tem que continuar queimando. Por isso, o candelabro tem que continuar aceso. Para que, então, o incenso continue queimando. Sem o Espírito Santo, não teve holocausto. Sem o Espírito Santo, não teve candelabro. Sem o Espírito Santo não tem azeite, não tem incenso queimando, irmãos. Então a gente precisa entender isso de uma vez por todas. Agora eu também quero te dizer que mesmo no Novo Testamento, a Bíblia nos dá diversas exortações sobre estas mesmas coisas que nós vimos aqui no Antigo Testamento. Uma delas, eu quero compartilhar contigo, está em Romanos capítulo 12. Leia comigo Romanos capítulo 12, versículo 11. Veja, no Novo Testamento, o mesmo princípio, porque a Bíblia é uma só, queridos. Romanos capítulo 12, verso 11, diz assim: no zelo não sejais remissos, sede o quê? Fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. O que é esse fervor? Quando você escuta a palavra fervor, você lembra de quê? Você lembra de uma coisa fervendo, não é verdade? Fervor. Fervor é algo que ferve. Você vai dar um fervor naquela água, vai dar um fervor naquela batata, lá fazer um pirê, né? A água está lá, fervendo. E isso é a ideia de Deus para nós. Manter esse fervor. Ele diz, servindo ao Senhor. Desanimado não pode servir a Deus. Amém, queridos? Eu preciso estar animado. Eu não posso cair nessa rotina que eu considero ruim, né? Imagina isso. Todo dia tem que pregar, tem que preparar a mensagem, tem que atender as pessoas no gabinete, tem que sorrir para todo mundo. Imagina, que coisa chata. Não, amados, isso é a melhor coisa da vida que Deus nos deu. A melhor parte é você servir ao Senhor, é isso que tem sentido. O resto não tem sentido, o que tem sentido é isso. É o teu serviço ao Senhor. Mas a Bíblia diz, no zelo você não pode ser remisso. Você tem que ser fervoroso de espírito para servir ao Senhor. Então não dá para servir ao Senhor de qualquer jeito. A Bíblia nos diz lá em Jeremias 48:10, que é maldito aquele que faz a obra relaxadamente. O relaxado é isso, está cansado, estou de saco cheio desse negócio aí, não quero saber, vou empurrar com a barriga. Não é assim, queridos, o relaxado? Tem gente que é assim no próprio trabalho, né? E olha, se você é relaxado no seu trabalho, não espere aumento não, tá? Espere miséria só. Estou cansado que paga pouco. Então vai embora, pô. Para de encher a paciência dos outros. Paga pouco o teu emprego, então para de reclamar e vai arrumar outro. Mas não arruma porque sabe que tu não é capaz mesmo, né? Então é mais fácil reclamar. Não é isso? É mais fácil reclamar do que tomar uma atitude.
E essa murmuração, a gente viu aqui, Deus não suporta. Então hoje tem gente servindo a Deus murmurando. Estou aqui na igreja, mas Deus não faz o que eu quero, né? Deus não muda a minha vida. Olha, me dá aquela bênção que eu estou buscando. Fica sempre, né? Murmurando. Então vai arrumar outro Deus, pô, some daí. É ou não é? A gente precisa tomar uma definição na vida. A Bíblia é clara ao dizer: sirva ao Senhor, seja zeloso e fervoroso. Deus não quer você morninho. É melhor estar gelado ou estar quente. Agora, morno, Deus vomita. Entende? Então ele diz: seja fervoroso no Espírito. E esse fervor é o que nós temos que apresentar para manter esse zelo. O zelo, querido, é aquele cuidado. Manter em ordem. Manter em ordem o holocausto. Manter em ordem o candelabro. Manter em ordem o incenso. Manter em ordem o zelo. Você já viu? Como é que você considera uma pessoa zelosa? Quando ela é cuidada. Quando ela é cuidadosa. Não é? Veja, você não precisa ser rico para ser zeloso. Precisa? Você pode ser pobre e ser zeloso. O pessoal até brinca, é pobre, mas é limpinho, né? Não é assim que o pessoal brinca? Por quê? É verdade, irmão. Você pode ser pobre e ser zeloso, ser cuidadoso. Isso mostra quem você é. Não é? Não é porque você não tem tudo que você quer que você vai ficar todo esculhambado. Mas tem gente que é assim. É ranheta, né? É gente, né? Eu não quero, não me paga bem, vou fazer uma porcaria aqui no trabalho. Não sei o quê, vou fazer de qualquer jeito. Não quero, Deus não está me abençoando, eu vou lá naquela igreja, mas não quero muito envolvimento, não. Espera aí, seja zeloso. O zelo é cuidado. Deus, quando deu o jardim maravilhoso para Adão e Eva, o que ele disse para Adão? Cuide desse jardim. Cuide dele, ou seja, tenha zelo. Porque tudo que é bonito, se não tiver zelo, fica feio, sabia disso? Você ganha uma coisa novinha, se você não cuidar, daqui a um pouquinho está feia. Você vê o zelo da pessoa, é nessas atitudes, irmãos. Não é o dinheiro que faz a diferença. Você pode ter, conhece aquele cara que tem aquele carro velhinho, mas o carro está lá. Tem 15 anos o carrinho lá, mas bonitinho está o carro. Está bem cuidadinho, né? Está cheiroso. Se você não pode manter um carro, então venda a porcaria do carro. Mas não tem uma coisa que você não pode manter. Não tenha algo que você não pode cuidar. Se não pode cuidar, se desfaça daquilo. Para que manter algo que eu não consigo cuidar? Me dá uma aparência de desleixado, de esculhambado. E Deus é zeloso. Deus é zeloso e Ele requer zelo de nós. Você pode não ser o melhor, mas você tem que ser zeloso. Amados, uma coisa que, graças a Deus, eu sempre fui zeloso. Você não conheceu a nossa primeira igreja? Lá na Antunes Maciel. Era pequenininho, lá em frente à casa da mãe Joana. É esse o nome mesmo. Casa da mãe Joana. Ficava na rua São Cristóvão, ali uma boate, um inferninho. Faziam cocô e xixi na porta da igreja. Todo dia de manhã a gente tinha que lavar para poder ter culto. Era 40 metros quadrados tinha a igreja. Mas era bonitinha. Era um brinquinho. Entende, amados? Porque se não puder cuidar, é melhor não ter. Bota isso na tua cabeça, isso vai mudar a sua vida. Se não pode cuidar, não tenha. Isso não depende de dinheiro, isso depende de atitude. Ser zeloso. Já contei aqui uma vez, eu quando fui conhecer a terra da minha esposa, Comercinho. Você sabia que ela nasceu em Comercinho? Tem um prêmio para quem achar no mapa de Minas Gerais. Achou no mapa, você ganha um prêmio. Como não vale procurar no Google Maps, né? Tem que procurar no mapa, na mão mesmo. É lá, Comercinho. Há uns 15 anos atrás, nós fomos conhecer Comercinho. Da onde veio o meu tesouro. Da onde Deus tirou para mim, né? E Comercinho cabe numa foto. Eu passei de carro na estrada, olhei a cidade, tirei uma foto. Tem uma foto da cidade, está lá. Pequenininha a cidade. Mas lá eu tive uma experiência de conhecer uma das pessoas mais zelosas que eu conheci. Nós fomos conhecer uma tia dela numa fazenda que tinha lá em Comercinho, uma casa, sabe aquelas casas, né, toda humildezinha, né, aquele telhado, não sei os nomes que dá, aquela parede caiada, né, não tinha pintura direito e tal, mas tudo limpinho, tudo bonitinho. Só tinha um detalhe, não tinha banheiro na casa. Casa boa, com vários quartos, mas não tem banheiro. Eu falei, e agora? Ou é o mato, ou é o rio, e algumas tinham uma casinha.
Tinha a casinha, né? Mas o bacana é que você chega numa casa dessa, a pessoa diz logo, vamos para a cozinha, vamos fazer um biscoito de polvilho. Oh, beleza. Aí eu vi aquele fogão de lenha enorme, né? E do lado do fogão, assim, um paneleiro. Amados, cada panela daquela, você olhava a panela, você fazia o cabelo olhando para a panela. Era um espelho a panela da mulher. E ela lavava lá no rio. Dali vem a expressão arear a panela, é pegar areia mesmo e passar na panela. A panela brilhava. A casa da mulher brilhava, aquele fogão de lenha, aquelas panelas brilhando. Que zelo, né? Tão simplesinha, tão pobrezinha. Esse zelo que Deus requer de nós. Eu não tenho, eu não gosto de morar aqui, eu não gosto desse lugar, não gosto desse bairro. Aí pronto, a vida é uma porcaria. Não, meu amado, você tem que ser o melhor que você puder. Sabe por quê? Porque Deus diz assim na Bíblia, ser fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Mas você fica com o olho no muito e despreza o pouco. Então você nunca vai ter o muito, eu duvido, irmãos. Nunca vai ter. Quem não valoriza o pouco nunca terá o muito. Isso é princípio de Deus e Deus não volta atrás dos seus princípios. Seja zeloso com as coisas do Senhor. Seja zeloso com a tua vida. Com tudo que você faz bem, faz legal. Não faz de qualquer jeito, não. Para com esse negócio de jeitinho brasileiro, de fazer qualquer porcaria quando ninguém está olhando, faz qualquer droga. Não faça isso. Seja zeloso. Seja fervoroso. É o que Deus está te chamando a fazer. Porque o Espírito Santo é que produz esse fervor. Se você não é fervoroso, equivale a dizer que você não tem esse espírito ativo em você. Está até dentro, mas está entristecido, porque você não dá vazão ao que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. Vamos ler Gálatas 5:16. Carta aos Gálatas, capítulo 5. Versículo 16 e 17, diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Não é o meu querer, mas é o querer de Deus. A carne milita contra o Espírito e às vezes a carne vence, porque você alimenta a carne ao invés de alimentar o Espírito. E tudo que eu falei até agora é alimentar o Espírito. É manter o fogo aceso, é manter o candelabro aceso, é manter o incenso queimando. Tudo isso alimenta o Espírito e não a carne. E se você andar no Espírito, você jamais satisfaz a concupiscência da carne. Então a função Deus delegou a nós. Agora cabe a nós assumir e fazer. Eu não preciso de tapinha nas costas, eu não preciso de incentivo. Irmão, se eu precisasse de incentivo, essa igreja não existiria, porque eu não tive nenhum incentivo para essa igreja ser inaugurada. Não tive nenhum apoio, não tive ninguém dizendo, vamos lá, não. E durante o tempo nunca tive isso. Quantas vezes comecei o culto, só eu, minha mulher e meus filhos. Então não preciso de estímulo. O estímulo tem que vir de dentro. É o ânimo, é o entusiasmo, é Deus dentro fazendo a gente prosseguir, independente das circunstâncias. Não foi tudo favorável, não, era tudo contrário. Mas quanto mais era contrário, mais eu insistia. E quanto mais eu insistia, mais Deus me abençoava. E até hoje é assim, irmãos. Não cedemos diante de dificuldades. Pelo contrário, nos fortalecemos. Porque isso não é uma opção. Isso é uma ordem de Deus. Isso não é uma coisa que eu faço se eu quiser. Porque se eu não fizer, vai ter consequência. E eu quero terminar a mensagem falando um pouquinho para você qual a consequência desse fogo se apagar. A Bíblia diz lá em Mateus 24:12 que o amor de muitos esfriará. Ainda bem que disse muitos, não disse todos. Concorda comigo? Então ainda vão ter alguns que vão manter esse amor. Mas está ficando cada vez pior. Muitos vão se esfriar. Assim como muitos são chamados, poucos são escolhidos. Mas muitos esfriarão, mas não todos. E eu espero que eu e você não estejamos nestes muitos, nem chamados, nem friorentos. Mas que a gente seja dos poucos escolhidos e fervorosos. Amém, irmão? Que a gente esteja nesse grupo menor. Eu não quero estar nas multidões. É outro engano atual dos dias de hoje.
Achamos que multidões são sinal de bênção. Igreja que tem muita gente é bênção, que não tem ninguém é uma porcaria. Não é assim, irmãos? Nós acabamos nos levando por essas coisas. Mas, na verdade, são poucos os escolhidos. São poucos os que manterão o seu amor, não é? E se eu não fizer isso, se eu deixar o fogo se apagar, a minha utilidade se perde. Para que serve um sacerdote se ele não faz o que ele tem que fazer? Serve para nada. Para que serve um funcionário se ele não faz o que você o contratou para fazer? Serve para nada. Não é verdade? Então, a mesma coisa se aplica a nós. A gente perde a utilidade, a gente perde o ministério, ele é perdido, né? E o que faz esse fogo se apagar? São as nossas atitudes. Deus manda eu manter, mas eu decido não fazer. Você está ouvindo essa mensagem hoje. Você tem duas opções. Ou você dá uma virada na sua vida e obedece, ou você ignora. Esse cara é doido, deixa eu para lá, não sei o quê. E vai e viver a sua vida. Você tem duas opções. O fogo apaga exatamente por essa segunda opção. A opção da desobediência. Não é? Porque o obediente, ele tem o Espírito Santo. O que não é, não o tem. Abra aí Atos 5:32. Atos 5:32. Atos capítulo 5, verso 32. Diz assim: Ora, nós somos testemunhas deste fato, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Deus deu o Espírito Santo, outorgar é dar. Mas ele deu a quem lhe obedece. A falta de obediência produz esse esfriamento, produz esse esvaziamento do coração da pessoa. E aí, por consequência, se há desobediência, a carne impera. Veja, jamais você satisfaz a concupiscência da carne se você anda no Espírito. Mas se não anda no Espírito, você obedece a quem? Você obedece à carne, ela que passa a mandar na sua vida. A carne passa a dominar você. Então a gente precisa pensar muito bem a respeito disso. Porque a Bíblia diz que as obras da carne são conhecidas. Abra comigo a Bíblia em Gálatas, capítulo 5, versículo 24. O texto bíblico diz assim: E os que são de Cristo Jesus crucificaram o quê? A carne com as suas paixões e desejos, concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Deus nos propõe uma vida melhor, uma vida mais elevada. Irmãos, às vezes nós temos uma vida muito rasteira, porque a gente fica com essas invejinhas um do outro, né? Fica com orgulhozinho um para o outro, fica de fofoquinha um para o outro. Isso é muito rasteiro. Deus tem uma vida mais elevada para você. Mas normalmente essas pessoas se dedicam a essas coisas rasteiras, são as pessoas mais relaxadas, mais sem zelo. Você olha para a vida dela, você vê uma vida toda esculhambada. É assim, irmãos. Mas uma pessoa mais elevada, eu não digo dinheiro, mais uma vez, elevada no moral, no caráter, na espiritualidade, ela não perde tempo com essas bobagens, né? Ela gasta seu tempo em coisas melhores, mantendo o seu altar, mantendo seu candelabro, mantendo seu incenso. Ela não tem tempo para olhar para o altar do outro. Ela olha para o seu e já dá um trabalho danado, né, irmão? Se a gente cuidar da nossa vida, a gente já tem um trabalho danado. Imagina cuidar dos outros, da vida dos outros. Vamos cuidar da nossa, que é muito melhor, né? Mas o fogo apaga por causa disso. A desobediência entra e o Espírito se entristece. Então, para o fogo não apagar, você precisa a cada dia, como diz o texto, a cada manhã. Cada manhã é hora de renovar a sua vida. Cada manhã é hora de você ter um ânimo novo. É hora de você acordar com disposição, né? Uma vez eu vi na internet lá um cara lá, não sei lá o que ele era, pregador, que ia falando da diferença do gato para o cachorro. Você já viu esse vídeo? Fala a diferença do gato para o cachorro, essa disposição. Né? O gato acorda, assim, já viu o gato acordando, espreguiça toda. Fica lá meia hora só se enrolando. O cachorro já corre. E a gente tem que ser igual o cachorro nessa hora, entendeu?
ter essa disposição de partir para a luta. Deus ajuda quem cedo madruga, é ditado, não está na Bíblia, mas eu creio. Amém, irmão? Então você precisa dessa disposição. E isso tem que ser todo dia. Para encerrar, 2 Coríntios 4,16, depois Romanos 12. Vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 16. Paulo diz: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova. Quando? De dia em dia. Veja, todo dia se renova. O exterior vai se corrompendo. Olha para você no espelho. Você já não é mais o que você era. Já caiu um monte de coisa. Já tem um monte de ruga. Os cabelos já não estão mais no lugar. Já não são da mesma cor. Então o homem exterior vai se deteriorando. Mas o interior vai se renovando. Quantos dias? Dia a dia. Todo dia você tem que ser melhor do que o dia anterior. Todo dia você tem que ser mais animado do que o dia anterior. Todo dia você tem que se revestir da graça, do poder do Espírito Santo para continuar vivendo a sua vida. E para terminar, Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Romanos 12, 1 e 2. Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Olha o holocausto aí, sacrifício, entrega, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renove a sua vida, amém? Renove a sua vida. Todo dia é dia de renovar a vida. Todo dia é dia de viver algo diferente na presença do Senhor. É uma rotina, mas Deus tem coisa boa a cada manhã, irmãos. A cada manhã renova sobre nós as suas misericórdias. Então há coisas boas para serem vividas, mas eu preciso ser fervoroso e zeloso, para que o fogo sempre permaneça aceso no meu altar. E o meu altar sempre permaneça em ordem. Põe em ordem a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar com alegria ao nosso Deus. Esse louvor que diz: acende o fogo em mim. Vamos pedir isso a Deus? E aí você mantém. Amém? Você mantém essa chama acesa dentro de você. Você chegou essa noite entristecido e talvez entristecendo até o Espírito Santo. Mas se é contigo que Deus falou, vem orar junto comigo aqui. Quero pedir ao Senhor que Ele aqueça o teu coração,
para que você possa, mais uma vez, acender e a partir de agora manter essa chama acesa no teu coração. Se é contigo que o Senhor falou, Ele quer operar na tua vida, de maneira a que você passe a ser alguém fervoroso, servindo ao Senhor com alegria, servindo ao Senhor com dedicação. E Ele deseja trazer paz para o teu coração. Eu creio nisso. Mas o teu trabalho é conservar. Conserva o que você tem, conserva o que Deus te deu, conserva a obra do Senhor na tua vida. Conserva isso, meu amado. Deus quer te abençoar, mas você precisa trabalhar. Pai, em nome de Jesus, abençoa teus filhos, Pai. Abençoa meus irmãos essa noite, meu Pai. Aqueles que reconhecem que precisam desta chama sempre acesa nos seus corações. Meu Deus, em nome de Jesus, toca nessas vidas com poder, com fogo do Espírito Santo, para que esta chama permaneça acesa e a partir de hoje eles passem a cuidar disso, Deus. Cuidar com todo zelo, com toda dedicação, com todo empenho, com tudo aquilo que cabe a eles fazer, Pai. Que eles possam fazer a partir dessa noite. Abençoa teus filhos, Pai. Abençoa tuas filhas essa noite. Eu oro com eles e por eles, em nome de Jesus. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe. Louve ao Senhor. Não deixe meu amor se esfriar. Acende o fogo em mim. Minha visão morrer. Como eu sou. Acende o fogo em mim. Eu sei meu coração. Você conhece. Acende o fogo outra vez. Não vem me corrigir. Com teu amor. Acende o fogo outra vez. Refinado serei. Precioso estar. Corrido. Humilhado estou. Vem me ornar. Não me vergonharei. Acende o fogo em mim. Acende o fogo em mim. Acende o fogo em mim. Aleluia. Oh Deus, acende a chama em cada coração, Pai. Aleluia. Deus acende e você conserva. Amém? Glória a Deus.